Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar aí o bloco 5 e também o bloco 6, tá? Eu já vou adiantar esses dois blocos essa semana, para que vocês consigam ter acesso a toda a explicação e a partir do dia 15 entregar as vossas apostilas e atividade complementar, tá bom? Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente começa então a explicação. Pega a sua apostila, por favor, e acompanhe. Vamos lá, galera. Olha só. O bloco 5 vai tratar de conceitos ecológicos, ou seja, a gente vai fazer uma introdução de uma área da biologia chamada ecologia. Então, ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866 na obra Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. Então, a ecologia envolve conceitos essenciais que nós vamos trabalhar hoje, que são os níveis de organização dos seres vivos de maneira macroscópica, acima de organismo, tá? Vamos lá. Vamos fazer a leitura desse mapa mental super legal, ó, disponível aí no nerdcursos.com.br. Eu super recomendo esse site. Esse pessoal também tem um canal aí no Pinterest, também tem muito material legal. E é bem legal a gente, assim, encontrar maneiras que ajudem na fixação dos conceitos, né? Daquilo que a gente está aprendendo. Então vamos lá, ó. Vamos lembrar os níveis de organização abaixo de organismo, ou seja, do micro para o macro, tá? Então vamos lá. Nós temos elementos químicos, né, que são os átomos. Cada átomo tem uma propriedade diferente, por isso se caracteriza como um elemento químico carbono, ó, C de carbono, H de hidrogênio, oxigênio, N nitrogênio, P fósforo, S enxofre, juntamente com outros elementos, né, outras substâncias, aliás, outras moléculas, como água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, formam células, tá? Então, qual que é o nível microscópio? São os átomos, que formam o quê? Moléculas. Essas moléculas formam o quê? Substâncias químicas. Que formam o quê? Estruturas celulares e organelas, tá? Então, a célula formada de todos esses elementos nessas organizações aí que eu acabei de escrever para vocês, é a unidade básica dos seres vivos, tanto de indivíduos procariontes, como bactérias e arqueobactérias, que tem uma célula bem simples, onde não tem núcleo, o DNA fica assim, ó, tudo solto lá no citoplasma, quanto de eucariontes, que são todos os seres vivos, com exceção de bactérias e arqueobactérias, tá? Que tem, então, uma célula que tem uma organização maior, uma complexidade maior, porque tem mais elementos formadores, né? Tem mais organelas constituindo essa estrutura e tem mais processos metabólicos acontecendo, tá? Então, células, quando estão reunidas e executando a mesma função, formam tecidos. Os tecidos, né, de vários tipos, cada um formando, fazendo uma função biológica, mas empenhados na mesma função, forma um órgão. Aqui a gente tem o exemplo do coração. Vários órgãos comprometidos numa mesma função metabólica formam sistemas. E vários sistemas juntos formam um organismo. Então, o organismo é um conjunto de sistemas que, de forma integrada, mantém a vida. Nesse caso aqui, gente, ó, de tecidos, órgãos, sistemas e organismo,
Essa organização, esses níveis de organização, vale para os seres que são formados de múltiplas células, tá? Tem organismo que é formado de apenas uma célula, são os unicelulares, tá? Mas a gente vai falar mais sobre os pluricelulares, tá? Bom, os organismos, eles têm características que reúnem eles com seus semelhantes. Isso é o que a gente chama de espécie, tá? Então, a espécie forma uma população específica, que é o conjunto de organismos de uma espécie que vivem em uma mesma área e se relacionam. Então, nós somos um exemplo de espécie, a espécie Homo sapiens. O cachorro é o exemplo de uma espécie, canes domésticos. Mas o cachorro tem várias raças, não tem? Tem. Bom, mas isso não os diferencia para ser várias espécies. Então, a gente pode chamar de subespécies ou de raças mesmo, tá? O que eu quero mostrar aí para vocês? Que dentro de uma mesma população existem indivíduos diferentes uns dos outros. E o que então define uma espécie? É a capacidade de se reproduzir, tá? Então, quando indivíduos da mesma espécie se relacionam, né, eles vão gerar uma descendência fértil, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma definição bem bacana sobre espécie para vocês. A gente fala espécie, né, mas é espécie. Tá. Vamos ver aqui, ó. Característica comum que serve para dividir os seres em grupos, qualidade, natureza e gênero. Isso aqui é um pouco mais genérico, né? Quero ver mais o conceito biológico aqui. Vamos lá. Aqui. Espécie. Esse conceito aqui é de Mayr, de 1977. Espécies são agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Então, é um outro jeito de falar o que eu expliquei, né? Indivíduos que se aparentam, que conseguem se reproduzir e gerar descendência fértil. Tá, beleza. Bom, uma população, ela não vive num ambiente que só tem ela, né? Então, quando a gente olha uma população de uma determinada espécie junto de outra população de outra espécie, a gente tem um conjunto de populações que formam a comunidade. Esse conjunto de populações vivem numa mesma área e se relacionam, tá? Quando eu considero os aspectos abióticos do ambiente, ou seja, o sol, a chuva, aquilo que não tem vida, a rocha, o clima, aí eu considero a biota, ou seja, o conjunto aí de populações diferentes, ou seja, a comunidade, mais os fatores externos, e faço um recorte chamado de ecossistema. Os ecossistemas, eles se divergem muito, né? Então, uma lagoa, por exemplo, pode ser um exemplo de ecossistema. A floresta amazônica pode ser um exemplo de ecossistema. Então, os biólogos divergem um pouco sobre essa questão aí de ecossistema e bioma, mas, na minha opinião, o ecossistema, ele é mais estreito, mais específico, né? Então, depende muito do recorte geográfico que você fizer. A nossa escola pode ser um exemplo de ecossistema, né? E o bioma já é uma fitofisionomia, que tem uma unidade que é mais aparentada, mesmo tendo diferenças ali pontuais, né? Mas mostra um padrão aí de clima, de vegetação, que configura uma área geográfica maior. Então, o bioma, ele é muitas vezes suprimido nesses níveis de organização, porque para muitos biólogos, né, já não é diferenciado, né? Tudo é bioma e ecossistema são iguais, mas na minha opinião não é não, tá? De outros ecólogos também não, mas para simplificar, no ensino médio a gente geralmente deixa só ecossistema. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os 3 biomas que ocorrem aqui no nosso estado.
Ocorrem aqui floresta amazônica, cerrado e pantanal, tá? Mais especificamente, na nossa região de alta floresta, a gente tem uma zona de transição. Então, nós temos áreas que têm uma fitofisionomia bem característica de floresta amazônica e áreas que têm a fitofisionomia bem característica de cerrado. Então, essas regiões onde uma vegetação se incorpora na outra, né? Essa zona em reentrâncias aí, é chamado de ecótono. Nos ecótonos é onde ocorre alta biodiversidade. Então, ocorrem muitas espécies específicas daquele local. São chamadas espécies endêmicas. Então, a alta floresta aí está cheia de espécies endêmicas, e esse é um dos grandes motivos que tanta gente vem de todo lugar do mundo para conhecer a nossa riqueza natural, os nossos recursos naturais. Tá bom? Bom, então vocês viram que é só uma apresentação bem breve, né, do que seria ecologia e do que seriam esses conceitos ecológicos: espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera, tá? Vamos agora para o bloco 6. Ó, lembra de fazer aqui o exercício do bloco 5, tá? Vocês viram que eu coloquei um exercício só, que é aquele igual, que se repete em todos os blocos, para você fazer um glossário etimológico. Então, você circule as palavras, tanto do texto, ó, quanto da imagem. É super importante a gente ler texto e imagem, tá? A imagem tá aí para ser analisada, por isso que eu coloquei ela. Circule as palavras ou conceitos que você não conhece, procure o significado e depois escreva na folha de resposta. Agora a gente vai falar sobre o bloco 6. No bloco 6, eu trago essas informações ecológicas e relaciono com o nosso ambiente, ou seja, Portal da Amazônia, Amazônia Meridional. É essa região onde a gente está. Só um pouquinho. Então vamos lá. Vamos para a leitura desse bloco. Olha, desmatamento, queimadas e doenças respiratórias são uma tríade fatalmente conectada. O papel regulador exercido pela Amazônia sobre o clima da Terra está cada vez mais abalado e, como consequência, a incidência de doenças causadas pela fumaça das queimadas e pelos eventos climáticos extremos está cada vez maior. As doenças respiratórias são geralmente mais lembradas quando se pensa nos efeitos nocivos do desmatamento e das mudanças climáticas sobre a saúde humana. Afinal, os pulmões são facilmente afetados pela poluição, fumaça de queimadas e temperaturas extremas. Existe, entretanto, uma grande e intricada relação entre o desmatamento e diversos outros problemas de saúde, principalmente as doenças infecciosas. Então, ó, primeira coisa, atenção para a fonte. Olha de onde eu tirei essa matéria, gente. De um jornal científico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse material não é de minha autoria, tá? Então, vamos analisar o que esses autores trazem, ó, de informação. Os caras estão lá no Rio Grande do Sul e estão estudando os fenômenos ocasionados, impactos ocasionados, né, nos serviços ambientais aqui da nossa região. Então, por mais que os eventos ocorram na nossa região, o impacto disso, ele é extrapolado para outras regiões, inclusive a nível global, tá? Vamos só fazer aqui uma breve reflexão. O aquecimento global, gente, não é uma teoria científica, pelo menos ainda não, tá? Então, é uma hipótese científica, e como eu já discuti com vocês nas primeiras aulas, uma hipótese científica ainda não foi fundamentada, ainda não foi comprovada, tá? Então, não foi testado e comprovado de que o clima do planeta está mudando por causa das ações antrópicas, tá? Existem pesquisadores como o professor doutor Ricardo Felício, que há alguns anos trabalhava na USP, ele defende, gente, uma coisa assim que faz a gente pensar, e eu quero que vocês conheçam outras versões, tá?
é que existe todo um jogo político e econômico sobre essa questão aí do aquecimento global. E ele diz que muitas dessas pesquisas e muitos dos trabalhos desenvolvidos, eles são projeções matemáticas, mas de situações hipotéticas. Presta muita atenção nisso, gente, para você não reduzir essa informação e distorcer o que eu estou falando. O professor doutor Ricardo Felício, ele diz que o clima do planeta, isso porque ele é climatologista, ele trabalhou na Antártida por alguns anos, tá? O clima do planeta, ele é regido pelos oceanos. E os movimentos oceânicos das massas de ar, enfim, são regidos pela atividade do Sol. Então, em termos globais, o que rege o clima do planeta não é a atividade antrópica, mas ele é muito claro e categórico, dizendo que os impactos, né, e a destruição da natureza vai gerar, sim, graves problemas regionais, locais e nacionais. Então, olha como é importante a gente ter criticidade ao ouvir uma informação como a do professor Dr. Ricardo Felício. Ele não defende, vamos destruir tudo. Ele não defende o desmatamento. Ele apenas diz que o clima do planeta não é regido por causa do desmatamento. O desmatamento, ele vai ter um efeito no microclima, ou seja, no clima da região, no clima que depende desses rios de chuva que a Amazônia produz, por exemplo, e vai desaguar lá na região sul e sudeste. Então, veja, um impacto local aqui, regional, então pega aqui toda a região da Amazônia, e nacional. Então, é muito importante a gente ter essa noção de impacto das atividades, tá? O clima é só um dos objetos de estudo que sofrem impacto das nossas decisões, né? De como a gente usa a natureza. Esse texto traz para a gente uma reflexão que vai além do clima. Então, ele fala que muitos problemas de saúde nascem através da supressão da biodiversidade, ou seja, do desmatamento, das queimadas, de atividades extrativistas, de atividades que destroem total ou parcialmente um bioma, tá? Por quê, gente? Porque o bioma, ele tem uma série de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos que ele está produzindo e oferecendo para aquela região. E isso acontece desde 3,5 bilhões de anos atrás, quando a vida iniciou no planeta. A nossa chegada nesse território é muito recente. Quando você olha uma floresta em pé, ela tem uma história, sei lá, de milhões de anos. Não sei exatamente quando surgiram as primeiras florestas, mas deve estar nisso aí, milhões de anos atrás. Tá? Então, olha como é importante a gente ter essa leitura holística sobre a situação. Gente, os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos sempre serão alvo de disputa. Disputa econômica, disputa política, disputa social. Então, é impossível a gente falar de biologia sem ter essa criticidade, sem ter essa leitura de mundo que a gente está apresentando aqui para vocês no bloco 6, tá bom? Vamos continuar o texto, vamos continuar com isso em mente, com tudo isso em mente, tá? Ó, a Amazônia é provavelmente o bioma com a maior diversidade de espécies de seres vivos do planeta.
sejam esses animais ou vegetais. Eu ampliaria isso, né? Porque a gente sabe que não existe só dois reinos, né? Nós temos ainda reino protoctista, que tem algas e protozoários, reino fungi, onde estão os fungos, e o reino monera, onde estão bactérias e arqueobactérias. Então, eu vou extrapolar. Essa biodiversidade, gente, ainda nem é bem conhecida a nível macroscópio, que são vegetais e animais que podem ser estudados com mais facilidade. E imagina essa microbiota, esses micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu. Imagina a diversidade que tem aqui na nossa região. Bom, tais espécies interagem de forma complexa em um ecossistema autorregulável e saudável. A interferência dos seres humanos nas relações entre os animais e as plantas pode causar a extinção de espécies por meio de diferentes mecanismos, sendo comuns aqueles mediados pela degradação de hábitats em decorrência do desmatamento de áreas florestais para o plantio de monoculturas e criação de gado. Porém, o desmatamento e a perda da biodiversidade apresentam outras consequências pouco ressaltadas, como o distúrbio nas relações entre micro-organismos e espécies hospedeiras. Aí que começa o grande desafio para esse momento, é a gente olhar os estudos ecológicos e perceber que tem relação com a saúde da espécie humana, tá? Então, toda a dinâmica populacional que existe dentro de um bioma, ela é rompida, ela é quebrada, ela é alterada com a interferência humana, tá? Eu não estou defendendo aqui, gente, que a gente simplesmente faça fotossíntese e não interfira no ambiente. Não é isso que eu estou defendendo. Vocês vão perceber também que não é isso que os autores defendem aqui no texto, tá? Então, segura a onda aí, vamos esperar, porque a gente tem uma pressa de julgar, né? Espera um pouco, lê, vamos terminar esse bloco aqui, para você criar suas próprias convicções, as suas próprias opiniões, tá bom? Olha, cada espécie animal que habita a Amazônia hospeda diversos micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários. Vírus, gente, ele não é considerado um ser vivo, tá? Ele é considerado um parasita intracelular, mas é um agente patogênico, né? Interfere na saúde humana, tá? Que utilizam os animais para sobrevivência e multiplicação, geralmente sem causar doença no hospedeiro. Ao longo da evolução, micro-organismos e espécies hospedeiras desenvolveram relações de convivência relativamente harmônicas. Porém, quando uma espécie entra em contato com um micro-organismo ao qual não está adaptada, poderá eventualmente ser infectada e uma nova doença terá a chance de emergir na população, tanto a população humana quanto de outro ser vivo. Agora, olha o exemplo, ó. O surgimento do HIV, que é o vírus da AIDS, né, ilustra bem esse processo. Eu não sei se você sabia disso, se não sabia vai ficar sabendo agora, ó. É muito provável que os primeiros casos de infecção humana pelo HIV tenham ocorrido na República Democrática do Congo, o antigo Zaire, no início do século XX. Esse vírus surgiu em humanos após o contato com sangue de primatas não humanos infectados com espécies virais precursoras do HIV. Após um período de adaptação nos humanos, o vírus se disseminou por todo o mundo. Considerando a diversidade de micro-organismos existentes na Amazônia, as atividades de desmatamento da floresta e a crescente interação dos humanos com espécies selvagens, novas doenças também podem emergir entre os humanos por processos similares ao do surgimento do HIV. As ações de desmatamento na Amazônia aproximam os humanos de animais selvagens e seus micro-organismos de diferentes maneiras, presta atenção nisso, sendo algumas delas muito interessantes de serem mencionadas. A perda de hábitat pode forçar, o que é hábitat, gente? É o território daquela espécie, onde ela vive, onde ela reproduz, onde ela caça, onde ela come, é o local ali onde está tudo que ela precisa para sobreviver, tá? Então, a perda de hábitat pode forçar os animais a se
deslocarem, ocupando novos nichos. O que são nicho? É uma região ainda mais estratégica, vamos dizer assim, mais específica, tá? Da ocorrência daquela espécie, incluindo ambientes urbanos. Tal aproximação facilita o salto, ou seja, a interação de micro-organismos dos animais selvagens para humanos ou animais domésticos. Ainda, indivíduos que ingressam nas florestas para desmatar entram em contato com diferentes espécies animais e muito frequentemente também realizam a caça de diferentes animais. A caça e a comercialização de carne de animais selvagens são atividades muito comuns na região amazônica, sendo precariamente fiscalizadas. Essa caça e a manipulação de carne de animais selvagens são atividades altamente facilitadoras da transmissão de novos micro-organismos para os humanos. Apesar da transferência ou salto de micro-organismos de espécies selvagens para os humanos ser um evento frequente na natureza, é relativamente raro que o salto ocorra com um micro-organismo potencialmente patogênico. Esse evento raro, no entanto, em uma longa escala de tempo, pode ter consequências dramáticas. Aproximadamente 75% das doenças infecciosas que afetam humanos têm origem nos animais, animais selvagens. Origem zoonótica, ou seja, doenças que são causadas em animais que não são animais da nossa espécie, tá? Também é raro um patógeno que cruzou a barreira entre espécies encontrar ambiente favorável para sua proliferação na população humana. Por isso, dependerá de fatores dos humanos, do ambiente e dos patógenos. Caso isso ocorra, entretanto, as consequências podem ser graves, como aconteceu com a pandemia de HIV e com a atual pandemia de Covid-19. O mundo todo está sofrendo com essa doença, muitas famílias perdendo seus entes queridos, e tudo começou com essa interação. Esse consumo de carne de caça, né, a supressão do bioma natural na China, tá? Atenção agora, a urbanização desordenada, as crescentes taxas de desmatamento e outros distúrbios ecológicos são facilitadores da emergência e disseminação de doenças infecciosas entre humanos. As chances de surgimento de novas doenças aumentarem conforme esses eventos se tornam mais frequentes e mais intensos. Esqueci de pôr um ponto. Tá. Outro impacto importante do desmatamento da Amazônia sobre as doenças infecciosas ocorre pela modificação da dinâmica ecológica de insetos vetores. Na floresta, mosquitos, carrapatos e outros vetores, vetor é aquele que carrega uma doença, tá? Carrega um agente etiológico, um agente patogênico, tá? Então na floresta, mosquitos, carrapatos e outros vetores de diferentes doenças encontram uma ampla variedade de animais para se alimentar e dispõem de um vasto habitat para viver. Além disso, as populações de vetores são controladas por espécies que se alimentam desses insetos. O desmatamento altera de forma robusta a dinâmica dos vetores pela redução de habitat e pela interferência nas populações de espécies que controlam a proliferação desses animais. Mudanças na paisagem, como a construção de usinas hidrelétricas, a gente passou por isso há poucos anos aqui, né? Decorrentes aqui, que alagam grandes áreas de floresta, facilitam a proliferação de mosquitos. Ainda, as mudanças climáticas decorrentes do desmatamento alteram os padrões de chuva e temperatura, eventos também associados com a disseminação de vetores de doenças, mesmo em áreas distantes das florestas desmatadas. Pausa aqui um pouquinho. Eu não sei na casa de vocês, mas foi incrível o aumento de mosquito que eu percebi na minha casa
nessas 2 últimas semanas. E uma dessas causas é o grande volume de chuva, tá? Então, se você percebeu isso na sua casa também, dá aquela vistoriada de novo aí no quintal, vamos manter esses mosquitos bem longe da gente, né? A gente não pode esquecer que dengue, chikungunya, zika ainda estão aí. E são altíssimas as taxas que o município tem presenciado aí de contaminação. Todo mundo tá falando só da Covid, gente, mas dengue mata, tá? Não esquece, dengue hemorrágica mata. Outras dengues podem matar caso o paciente estiver imunodeprimido, ou seja, qualquer doença, na verdade, né? Se seu estado imunológico, sua saúde estiver debilitada, você pode evoluir para um caso grave. Então, não vamos vacilar, vamos manter-se vigilante, tá? Bom, já existe um corpo robusto de evidências indicando que a perda da biodiversidade e outros desequilíbrios ambientais facilitam o surgimento de novas doenças. No entanto, é necessário que a sociedade transforme esses conhecimentos em ações práticas. Em primeiro lugar, é essencial fortalecer as políticas de preservação ambiental e aumentar a fiscalização sobre atividades ilegais de caça e comercialização de espécies silvestres. Hoje temos consciência de que, além de importantes para a preservação da Amazônia e outros biomas, essas ações são essenciais para a preservação da saúde de toda a sociedade. Também é necessário fortalecer os sistemas de vigilância da circulação de patógenos em humanos e outros animais. Sistemas robustos de vigilância de patógenos permitirão a detecção precoce do surgimento de uma nova doença, o que é fundamental para controlar rapidamente o nascimento de um surto ou de uma epidemia, né? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês 2 conceitos que são trazidos aí no texto, que talvez tenha ficado um pouco ainda instável, tá? Primeiro conceito de habitat. Deixa eu ver aqui. Então, o que é um habitat? É o local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se, ou seja, o habitat é um ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Tá, deixa eu ver se tem nicho aqui. Ah, olha só que fofo esse mapa mental. Ó, vamos fazer a leitura desse mapa mental? Acho que isso vai ajudar, ó. Habitat, ó. Habitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Exemplo, a tartaruga pente vive em recifes de corais e águas costeiras rasas, sendo esse o seu habitat. Nicho. O nicho ecológico diz respeito ao papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive. Exemplo, quando falamos que a tartaruga de pente alimenta-se de animais como as anêmonas e que essas procuram alimento nas fendas de corais, estamos falando do seu nicho ecológico, ou seja, trata-se então dessa relação trófica, né? Ou seja, esse indivíduo na cadeia alimentar, ele se posiciona onde, tá? Habitat, ó. A destruição de habitats pode levar espécies à extinção. Habitat, endereço do ser vivo, nicho ecológico, seu trabalho no ecossistema. Ó, isso aqui é bem legal, né? Um macete aí para vocês memorizarem, ó. Habitat, endereço do ser vivo, é o território. Nicho ecológico, o seu trabalho no ecossistema, sua função no ecossistema. E ecológico, espécies que possuem mesmo nicho competem entre si. Tá bom, entendido. Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar. Tá, depois eu salvo esse mapinha aqui, ó. Ah, tá aqui. Depois eu vou salvar e vou mandar também no grupo aí para ajudar vocês no entendimento. Certo, meus queridos? Bom, dessa maneira a gente encerra, então, nossa apostila do 4º bimestre. Façam a atividade do bloco 6, são 2, ó.
Primeira, repete-se, né? Você vai procurar as palavras que você não sabe o que significa, procurar o significado e escrever na folha de resposta. O segundo diz assim, ó, o texto instrucional desse bloco mostra dados e informações acerca do nosso território amazônico. Você concorda ou discorda? Pergunta pessoal. Mas a justificativa não é pessoal. Ah, eu concordo porque sim. Não, meu querido. Você vai me mostrar que você sabe ler, que você sabe interpretar, que você sabe compreender um texto. Por isso eu peço a vocês, capricha na resolução desses exercícios, tá? Releia o texto, procure se informar sobre esses materiais que eu tenho enviado aí nos grupos, no nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho enviado links, material para vocês baixarem, videoaulas de revisão, de aprofundamento. Então, não se acomode só na apostila, tá? Faça essa apostila com muito capricho, porque ela é uma das notas de vocês, e como todos vocês sabem, esse ano reprova por nota, reprova por falta. Então, capricha, gente, que eu não tô querendo reprovar ninguém. Depois, lembre-se, faça a última atividade aí da carga horária complementar, ó, exercício 4. Releia com atenção o bloco 5 e 6 da apostila e comente quais são os benefícios e os prejuízos ambientais de viver no Portal da Amazônia. Ah, meu querido, aí sim eu quero ver, hein? Eu quero saber se você compreendeu criticamente aí esses dois blocos. Ok, pessoal? Bom, encerro então a nossa aula do bloco 5 e 6, deixando aqui um beijo grande para vocês, bons estudos, fiquem com Deus